Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula e dessa vez a gente vai fazer algumas questões, certo? Alguns exercícios para praticar o que a gente aprendeu na aula anterior. A aula anterior a gente trabalhou com as propriedades, né? Revisitamos as propriedades, aprendemos um pouco sobre elas e agora a gente vai aplicar o que a gente aprendeu anteriormente. Se você ainda não viu o vídeo anterior, entra no canal, procura aí potenciação e as propriedades, tá? Propriedades da potenciação. E lá você vai encontrar esse vídeo que eu mencionei. Simplifique a expressão potência de 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quinta, tá? Então nessa sequência a gente vai encontrar a primeira propriedade, né? A primeira propriedade que a gente citou no vídeo anterior, que é justamente a multiplicação de potência de mesma base. Como é que a base que está igual é o número 3, a gente repete, e o que vai acontecer é a soma, tá? A soma entre esses outros expoentes, tá? Então a gente vai ficar com 4 mais 5, só resolvendo aqui, 3 elevado a 9, beleza? Essa foi a primeira questão. Segunda questão, rapidinho, tá? Vamos lá. A segunda diz o seguinte: reduza a uma só potência a seguinte expressão. Então, o que é que a gente encontra aqui? Nós temos 10 elevado a 15 dividido, né, por 10 elevado a 12, ou seja, duas potências com bases iguais, porém expoentes diferentes, e que há uma divisão entre essas duas potências. Então, repete a base. Vamos subtrair esses expoentes. 15 menos 12, tá? 15 menos 12 vai ser 10. A base é elevado, né, à terceira, ok? Vamos em frente. Terceira questão agora, tá? Terceiro item. Nesse terceiro item, temos que aplique a propriedade da potência de potência. Então, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Vamos repetir a expressão ali, ó, 2 elevado a menos 3 multiplicado por 4. Ok? Vamos lá. Como é que vamos resolver isso? Na potência de potência, nós vamos repetir a base, que é 2, e multiplicar os expoentes. Ou seja, a gente tem aquele menos 3, tá? Menos 3, e ele vai multiplicar o 4, tá? Então a resposta final seria base 2, só que agora expoente menos 12, tá? Beleza? Vamos voltar daqui a pouco para tentar resolver isso aqui, utilizando mais uma propriedade, tá? Então vamos lá para o item 4. O que é que nos diz o item 4? O item 4 seria também uma potência de potência, tá? Nesse caso a gente tem potência de 5 ao quadrado, tá? E está elevado a um outro expoente, que é o número 4. Então, faríamos a mesma ideia. Repete a base, multiplicando esses expoentes, tá? Beleza? A base é a mesma, mas há uma multiplicação. 2 vezes 4, 8. Beleza? Vamos em frente. Quinta. Item 5, tá? Quinta questão, item 5. Nessa aqui a gente tem duas tarefas em uma só aqui, tá? Nesse item. Primeiro, a gente tem que lembrar que todo número que é elevado a 0 sempre vai resultar em quanto? Em 1, tá, galera? Não confunda, tá? Tem muita gente que confunde isso. A gente fala, tal número é elevado a 0. Aí a galera repete, 0. Não é, tá? É 1, tá? Desde que a base não seja o 0, tá? Beleza? Então vamos lá. Sexto item, tá? Calma aí, peraí. Antes disso. Sim, a segunda parte dessa questão é o seguinte, ó. 2 elevado a menos 3 vai ser igual a quanto? Pronto. Nesse item, a gente tem que lembrar da propriedade de uma potência com expoente negativo. O que é que acontece com o expoente negativo? A gente simplesmente vai pegar esse expoente negativo, o que é que vai acontecer com ele? Simplesmente inverter, tá? A única função do expoente negativo, né, certo? Esse expoente negativo a gente vai fazer o quê? A gente vai inverter somente. Então, o que a gente tinha como um expoente com a base 2, né, o que a gente tinha, uma potência com a base 2, vai aparecer aqui um denominador 1, tá? É como se a gente dividisse e se tornasse a mesma coisa. Então, nesse caso, a gente acrescenta 1 aqui, um certo 1 imaginário, tá? Então, esse menos ele só tem a função simplesmente de inverter. Então, o que a gente tinha como 2 elevado a menos 3, a gente vai encontrar como sendo 1 sobre 2 elevado a 3. E o menos some, tá? Daqui para frente a gente resolve como se fosse uma potência, né, no denominador. Então, 1, 2 elevado a 3 seria 8, tá, galera? E assim a gente encerra essa parte, tá? Vamos lá para o item 6 agora, tá, gente? Item 6. Representar uma potência com expoente fracionário em forma radical. Isso aqui a gente viu, né? É uma das últimas propriedades que a gente viu na aula anterior. Que é o seguinte. É só lembrar da ideia de quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, tá? Imagina aqui um sol lindo, maravilhoso. A gente tem a potência, né? 16 elevado a 1 meio. E temos aqui numerador, denominador do expoente. O que a gente vai transformar é essa potência agora em uma raiz, tá? Então faz o símbolo da raiz. Aquele numerador, que é o número 1 aqui, vai se tornar denominador? Não, ele vai se tornar o expoente, tá? De quem? Do 16, certo? E esse denominador 2, ele vai virar o índice da nossa raiz, tá, galera? Então, raiz quadrada.
Reescrevendo, ficaríamos com a raiz quadrada de 16, né? 16 elevado a 1, próprio 16. Como a raiz é quadrada, a gente não precisa colocar o índice 2, só se quiser. E aqui, a gente finaliza com a raiz quadrada de 16, sendo o número 4, beleza? Vamos lá em frente. Sétimo item, tá? Vamos lá. No sétimo item, o que é que acontece? Temos a solicitação de aplicar a propriedade da potência de uma expressão de um produto nessa seguinte expressão. Então, quando a gente tem uma potência em que a base é um produto, certo? Entre dois elementos, o expoente, ele vai fazer o quê? Ele vai servir para ambos, certo? Eu vou pegar o 3, ó, jogar aqui dentro para o 2 e para o x, certo? Porque eles são um produto entre eles. Então, ficaria 2 elevado à terceira, que multiplica x elevado à terceira. 2 elevado à terceira a gente sabe que é 8, e x à terceira, se ainda permanece dessa maneira, não dá para resolver aqui nesse instante. Então, chegamos aqui ao fim da sétima, o sétimo item da sétima questão. Vamos lá para a questão 8, tá? Essa daqui a gente vai utilizar duas propriedades dentro desse item, pessoal. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá. No 8 a gente tem 2 ao quadrado, que multiplica 2 elevado à quinta. Ou seja, duas bases iguais, duas potências de bases iguais. Estão sendo multiplicadas uma pela outra, tá, galera? Então, o que é que acontece aqui? Aqui já a gente vai utilizar uma das propriedades, a propriedade que a gente até utilizou aqui no item 1. Então, vamos lá. Além disso, essa fração ela tem o denominador 2 elevado ao cubo. Então, vamos em frente, tá? Aqui em cima, o que é que eu posso fazer? Eu vou somar, né? Repito a base, somo os expoentes. 2 mais 5 fica igual a 7. Por enquanto, eu repeti o que está embaixo, tá? Vamos lá. 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a terceira. Nessa segunda parte aqui, galera, tá? Nessa segunda parte, o que é que a gente vai poder fazer aqui? Pessoal, vamos utilizar a propriedade de potência com um quociente, tá? Aqui, se a gente parar para pensar na fração, como uma divisão, é uma base igual que divide 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado ao cubo, ou a terceira. Então aqui a gente utiliza aquela propriedade. Eu repeto a base, subtrai os expoentes. 2 elevado a quanto? Vai ficar 7 menos 3, 4. E assim a gente encerra. Beleza? Vamos lá agora para o último item, que é a item 9, tá, galera? No item 9, o que é que acontece? A gente tem o número menos 3 como uma base elevado ao quadrado. Ou seja, o que é que acontece? A gente tem a multiplicação de menos 3 vezes menos 3, tá? Dois fatores iguais, em que menos com menos a gente vai ter o resultado de mais. E 3 vezes 3, certo? 9. Tá? Então o resultado aqui seria 9, tá, galera? E assim a gente finaliza essa bateria de exercício aqui só para exercitar, só para estimular um pouco da utilização das propriedades que a gente viu na aula anterior, tá? Então se você ainda não viu o vídeo da aula anterior sobre as propriedades da potência, acessa lá, revisa, tira um print da tela e utiliza essas propriedades para você estudar. Tenta fazer esse exercício, certo? Dá uma olhadinha antes, tenta resolver antes de ver essa resolução. Tenta refazer e assim você vai praticando. E conto com vocês, e vocês podem contar comigo na aprovação de vocês.